Olá, meu amado, olá, minha amada, graça e paz. Louvo a Deus por tua vida mais uma vez. Quero compartilhar com você, né? Um momento onde a palavra de Deus talvez possa encontrar lugar aí no seu coração, como assim eu espero que também encontre no meu, né? Nós sempre gostamos, né, de ler a palavra, de compartilhar a palavra e de anunciar o amor de Deus. E nesse tempo aqui, confesso que tem sido bastante difícil, né? A gente começa a falar do amor de Deus, algumas pessoas veem de um jeito, outras veem de outro, né? Algumas acreditam que a gente tem interesse, né? É, é, religioso, que a gente tem interesse econômico, enfim. É, Existem, né, muitas tendências nos dias de hoje. E não é diferente, antigamente aconteceu, né? Algo muito parecido. Quero ler aqui um texto, né, da palavra de Deus para a gente ver isso refletido já há mais de 2000 anos, né? Evangelho de João, primeiro capítulo, verso de número 21 e 22. Diz assim, verso 21. Perguntaram-lhe, quem és então? Elias? Ele disse, não, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Verso 22, né, lá no finalzinho, eles fazem um outro questionamento, né? Que dizes sobre ti mesmo? Há uma dificuldade muito grande, né? João Batista nesse tempo aqui aparece, né? Como diz aí a palavra de Deus, pregando, né, no deserto, anunciando, né, o reino de Deus no deserto. E muitas pessoas têm dificuldade de compreender, né, o que é que ele está anunciando. E ele tem uma certeza, né? Ele tem a sua certeza. Mas as pessoas têm dúvidas. A gente vê que ele tem essa certeza. Lá no verso de número 23, ele responde com clareza, né? Quando lhe perguntam quem dizes que é. Verso 23, no primeiro, né, parágrafo, diz: ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, né? Mas o fato é que, assim, no mundo tão tumultuado a respeito da fé, ou da fé que está bem diversificada. Hoje nós temos aí, não é diferente daquele tempo, mas hoje nós temos aí muitas religiões, né? Muitos anúncios, né, religiosos, muitas formas, né, de relacionamento espiritual. E grande parte, né, de nós, algumas vezes, tem a tendência, né, a excluir ou a não aceitar o outro. E do mesmo modo que a gente é assim, as pessoas também são, né? Quanta gente não nos aceita como evangélicos, né? Ah, mas eles estão errados. Sim, sabemos disso, mas na concepção deles isso é diferente, né? Na concepção deles nós podemos estar errados. O fato é que assim, a gente só vai saber disso, né? Como diz o meu neto querido Pedro, a gente só vai chegar a saber disso quando chegar lá, né? Mas com toda certeza a gente precisa, né? Anunciando o Evangelho ou vivendo, né, com as pessoas no mundo de hoje tão diversificado, com tantas crenças, com tantos valores diferentes, com tantas opiniões diferentes, nós precisamos aí ter algumas certezas, né? E nesse tempo aqui, João Batista é indagado a respeito da certeza que ele tem. Imagina um homem, né, naquele tempo, onde o sumo sacerdote ficava no templo e o templo, né, a gente pode ver aí por relatos do Evangelho, estava bonito o templo tinha sido revestido de mármore. E João Batista é um profeta, é um homem de Deus, né, é um sacerdote, e ele poderia estar no templo, mas ele não estava. O que todo mundo já estranha, né? Como é que um homem de Deus vem do deserto? Mas ele tem certeza, né, daquilo que
o Senhor havia constituído sobre a sua vida. Tá? Então, poderíamos aqui só sobre esse assunto refletir aí vários minutos, né? Mas eu quero compartilhar com você nesse tempo aqui algo muito precioso da parte de Deus. É que nós precisamos, né? Nesse tempo tão conturbado, saber quem somos nós diante do Senhor, quem somos nós, né? Diante das pessoas, quem somos nós que talvez identificados como profetas de Deus, quem somos nós e o que podemos fazer, né? São questionamentos que eu tenho comigo e talvez você tenha também, né? E aqui, olhando esse contexto do capítulo de João, lá no verso de número 12 do primeiro capítulo, vai dizer que a primeira certeza que a gente precisa ter é que nós somos filhos de Deus. Verso 12 do capítulo 1 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Né? E aqui vai um outro questionamento, né? E talvez uma outra dificuldade de interpretação, né? Quando a gente fala direito, não é aquele negócio, né, de botar lá no selo um selo no carro dizendo propriedade exclusiva de Deus. Não. Nós recebemos, né, quando se fala em direito, né, é a possibilidade de sermos filhos de Deus. Então, nós, crendo no seu nome, temos, é possível, né, a nós voltar, ou começar, ou iniciar, né, uma carreira com Deus, aí como filho de Deus. E isso é bastante complexo, né, de se falar. Se você for olhar aqui o verso 13 desse primeiro capítulo, também vai dizer alguma coisa. Diz assim lá: os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de um homem, mas nasceram de Deus. Então, filhos de Deus é aqueles que nascem de Deus, né? Essa é uma das primeiras identidades que a gente precisa entender. E como filhos de Deus, nós podemos aqui ir longe, né? Falando aí das características de um filho de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui ele está falando do Filho, né? Do unigênito, do Senhor Jesus, que foi dado para que todo homem tenha salvação. Mas a gente pode se identificar com esse Filho de Deus e amar o mundo de tal maneira que a gente seja capaz de entregar a nossa vida, né? Para que a humanidade seja restaurada, para que a humanidade possa ser transformada. Eu não sei qual é a sua dificuldade no convívio com outros, mas normalmente a gente quer Deus exclusivamente para nós. A gente precisa entender algumas coisas, né? Aqui como João entende. Ele sabe que ele não é o profeta, ou seja, a bola da vez, o bam, né, da vida, mas ele tem certeza de que ele foi chamado, né, como ele diz lá no verso 23, para endireitar o caminho do Senhor. O que é endireitar o caminho do Senhor? Não é ficar acusando pessoas de pecado, é mostrar para ela a maneira de sair do pecado, né? Isso aqui é endireitar. E falando isso, ele dizia: gente, é preciso se arrepender e andar com ele, né? Mas o fato é que as pessoas tinham dúvida de quem era João Batista. E com certeza não é diferente comigo e nem com você. As pessoas têm dúvidas de quem realmente nós somos no Senhor, sabe? E eu quero aproveitar esse tempo aqui, num tempo onde a identidade de um homem está ligado àquilo que ele faz. Eu gostaria de convidar você a pensar naquilo que você tem realizado, naquilo que você tem feito e naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Talvez você possa dizer: eu queria isso, eu queria aquilo, tá, mas tudo bem, você pode desejar algumas coisas, né? E eu também. A palavra de Deus diz que a gente não pode ficar ansioso, né, por coisa alguma, mas a gente pode desejar. Mas o importante aqui é a gente entender ou perceber o que é que o Senhor deseja de nós, né?
Então, uma coisa importante, né, para nós entendermos nesse tempo aqui é o que é que Ele deseja de nós, para que a gente possa ser instrumento na mão dele, no meio da nossa casa, da nossa família, e a gente possa levar a harmonia, né, ou viver em harmonia com a nossa família, que a gente possa fazer as pessoas, como diz lá no verso 13, né, nascer de Deus. É um tempo bastante complicado, mas a graça de Deus pode realizar isso em nossa vida e por meio de nossa vida. Amém? Quero orar com você para que Deus coloque no seu coração essa certeza aí de que você e eu somos filhos de Deus, e como filhos de Deus a gente também pode tomar a semelhança de Cristo, né? Unigênito de Deus, que foi dado para que o mundo seja salvo. Tá? Você pode orar comigo? Pai, nós queremos te louvar nesse tempo tão precioso, por tua graça maravilhosa que tem encontrado lugar no nosso coração, e pela tua palavra que nos dá a certeza, Deus, que nós somos filhos do Senhor, porque nós aprendemos a confiar, a crer no teu nome. Ó Deus, nós aprendemos a entender que a vida com o Senhor é diferente, ou pode ser diferente ainda, que nesse momento a gente esteja passando por dificuldade. Então ajuda-nos, ó Deus, compreendendo isso, a compartilhar para esse amor com aqueles que andam tão desesperados, ó Deus. Se no meio da nossa família, se no meio da família do teu filho e da tua filha que nos ouve agora, Pai, aí disseminação de discórdias, ó Deus, que Satanás tem plantado, que nós repreendemos aí, ó Deus, toda discórdia, toda obra maligna na autoridade que há no nome de Jesus, e nós, ó Deus, clamamos, Senhor, a bênção, a unção do Senhor Jesus, do teu Espírito Santo, ó Deus, a restauração pela tua palavra, pelo anúncio do Evangelho, com firmeza, com segurança, sabendo que nós somos teus filhos, ó Deus. Ajuda-nos a compartilhar esse amor, ajuda-nos, ó Pai, a viver de modo que o testemunho, Pai, impactem as pessoas, ó Deus, faça uma diferença na vida delas, muda a nossa vida, ó Deus, dá-nos a confiança e a certeza, ó Deus, de sabermos quem somos no Senhor, Pai. É o que nós oramos nesse tempo aqui, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, um tempo de bênção na tua vida. Fica firme, você é filho, você é filha de Deus.